Evangelho de Mateus, capítulo 25. Hoje nós damos início a uma nova série de exposições, em que nós vamos pensar um pouco a respeito de um tema de suma importância, que é o tema da mordomia cristã. Nessa série que eu estou chamando de Não Desperdice. Não desperdice. Mordomia fala de administração da vida, de administração dos recursos. Mordomia fala de não desperdiçar. E quando você pensa nessa palavra desperdício, o que é que te vem à mente? O que te vem à mente quando você pensa em desperdício? Talvez você possa se lembrar, assim como eu quando criança, em que a mamãe falava: não coloque no prato mais do que aquilo que você consegue comer, para não desperdiçar. Vou fazer compras de coisas que você não vai usar. Isso é uma forma também de desperdício. Mas, como disse Harry Hendricks certa vez, o maior de todos os desperdícios da vida é se tornar bem-sucedido nas coisas erradas. Se tornar bem-sucedido nas coisas erradas. Investir a vida e gastar toda a vida nas coisas erradas. Certa vez eu ouvi uma ilustração que eu achei muito interessante. Toda vez que eu penso em desperdício, em erro de rota, eu me lembro dessa ilustração. Que se pensa em alguém que está subindo ao longo de toda a sua vida uma escada muito alta, muito alta. E quando ele chega no topo dessa escada, ele percebe que ele está na parede errada. Imagina alguém que sobe a escada, uma escada muito alta, e gasta a vida subindo a escada para lá no alto perceber que a escada estava apoiada na parede errada. Falar de desperdício é falar de não administrarmos de maneira correta aquilo que temos, ou aquilo que recebemos. Há um conceito cristão, que é esse conceito da mordomia, que fala exatamente de administrar bem as coisas que não são nossas. Na nossa cultura, meio que se popularizou a ideia de que viver em mordomia é aquele que não quer fazer nada, né? Ah lá fulano, vive só na mordomia, não quer fazer nada. Mas esse não é o conceito bíblico de mordomia. A ideia de mordomia é a ideia de administrar aquilo que é de outro, aquilo que é do seu senhor. Alguns anos atrás, ou algumas décadas atrás, na época que o André era jovem, tinha alguns filmes em que a gente via alguns mordomos. Um filme clássico para pensar em mordomo é o Batman, né? Que nós temos lá o mordomo do Batman, que é aquele que administra todas as coisas para o Bruce Wayne, né? Que administra a casa, que administra os funcionários. Esse é o mordomo. E a ideia de mordomia fala um pouco sobre isso mesmo, de administrar as coisas que não são nossas, as coisas que são do nosso Senhor. A palavra que é usada no grego para isso, é uma palavra que inclusive nós usamos muito no nosso dia a dia. A palavra oikonomos, de onde vem economia, ou economista. Na nossa cultura, economista é aquele que faz cálculos, né? Mas a ideia bíblica de oikonomos, é a junção de duas palavras, oikos, que significa casa, e nomos, que fala de lei, então é a regra da casa, a lei da casa, aquele que estabelece normas para a casa. Então, o mordomo, ou o oikonomos, ou o economista, biblicamente falando, é aquele que estabelece normas, regras, de como vai administrar as coisas que são confiadas à sua mão. Ele projeta, ele planeja, ele pensa, ele executa, com base em reflexão, não com base em atropelo, não com base em responder simplesmente aos estímulos externos, não com base simplesmente de há uma necessidade e eu resolvo aquela necessidade e vai vivendo de emergência em emergência. Não é essa a postura daquele que é o mordomo. O mordomo é aquele que pensa nos recursos que tem à sua disposição e usa de maneira sábia para maximizar o potencial daquele recurso, para fazer com que aquele recurso possa ser gerido de uma maneira inteligente, que possa ser multiplicado e que não seja desperdiçado. Falar sobre mordomia cristã é falar sobre as coisas que estão à nossa disposição. E obviamente que pode se pensar diretamente a respeito de dinheiro. Mas dinheiro é apenas um dos recursos que estão à nossa disposição. Uma das coisas que nós recebemos. E é importante agirmos e administrarmos de maneira correta as coisas que recebemos, porque elas são limitadas. Por exemplo, o tempo que nós temos é limitado. O tempo que passou, como diria algumas músicas do cancioneiro popular, não volta mais. O que passou,
passou. O tempo que temos pela frente é aquilo que está à nossa disposição e a gente não consegue fazer mais tempo. O máximo que nós podemos fazer é gerir melhor e aproveitarmos melhor o nosso tempo. Mas embora algumas pessoas gostariam, nós não temos condições de colocar 36 horas no nosso dia. Nós só temos 24. E é com essas 24 que nós temos que trabalhar. Não só o tempo, mas as nossas energias são finitas. E talvez você, assim como eu, já tenha passado dos 20. E sabe que quando a gente passa do auge da nossa juventude, a gente vai sentindo que a força também vai diminuindo. As capacidades, às vezes até de atenção, vão diminuindo. Algumas pessoas dizem, nossa, eu era tão atento quando eu era mais jovem, a minha mente funcionava tão bem, mas hoje eu esqueço facilmente as coisas. Antigamente eu corria uma maratona e não me cansava. Agora, do sofá até a cozinha, eu já vou com a língua de fora. A energia vai se esgotando. E como diz o salmista, chega um tempo em que nós dizemos, o meu vigor se foi, a minha energia se foi. As nossas energias são recursos escassos. Também os nossos dons, os nossos talentos, as nossas aptidões, são recursos que são nos dados por Deus para a administração. Ao longo dessa série nós vamos pensar nos 3 T's, dos quais nós precisamos aprender a administrar. É obviamente que nós podemos falar de muitas outras coisas que vamos administrar ou precisamos administrar, mas esses 3 T's representam muito sobre a nossa vida. Vamos falar sobre tempo, vamos falar sobre talentos e vamos falar sobre tesouros. Tempo, talento e tesouros. As coisas que nós temos a administrar. Mas antes de pensarmos de maneira detida sobre cada um destes temas e destes assuntos, precisamos pensar um pouco mais sobre o que é ser um mordomo. E embora nós possamos encontrar vários e vários textos nas Escrituras para pautar tudo aquilo que nós vamos falar, há um texto que simboliza isso de uma maneira muito clara. Há uma das parábolas contadas por Jesus que vai pensar alguns desses princípios dos quais nós encontramos em toda a Escritura. Não só no Novo Testamento. Na verdade, essa série nasceu no meu coração durante os nossos estudos de quinta-feira, em que nós estávamos falando sobre a criação e como Deus nos criou para ser. E dentre as coisas que Deus nos criou para ser, Deus nos criou para a ação. Deus nos criou para a vocação. Deus nos criou para administrarmos este mundo criado por Ele e dado a nós para que sejamos vice-regentes, mordomos, para que cuidemos dos afazeres do Senhor na terra. E fazemos isso com as aptidões, com o tempo, com a força, com a energia, com as capacidades intelectuais e com a direção do Senhor sobre esta terra. Então este é um alicerce que está fundamentado desde o livro do Gênesis, mas que fica claro à medida que vamos conhecendo as Escrituras e que é expresso de uma maneira tão clara aqui nessa famosa parábola em que nós conhecemos como a parábola dos talentos. Parábola dos talentos. Mateus capítulo 25, o verso 14, vai nos apresentar o seguinte tema. Verso 14 diz, e também será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Peço que você mantenha a Bíblia aberta, que nós vamos estar acompanhando parte a parte, embora os textos vão passar aqui, mas é bom que você tenha o texto aberto aí e possa fazer as suas anotações também. O texto começa aí no versículo 14 com essa cláusula, e também será como. E obviamente não é assim que se começa uma conversa. Obviamente isso aqui está falando de uma sequência de raciocínio. Jesus está apresentando essa parábola dentro de uma sequência de explicações, que começa lá no capítulo 24. No início do capítulo 24, há uma pergunta dos discípulos a respeito da vinda de Jesus. Eles perguntam quando é que Jesus virá e quais serão os sinais dessa vinda. E Jesus responde metade da pergunta. Jesus diz quais serão os sinais da sua vinda, mas não diz quando é que ele virá. Não marca data, não põe horário, só diz o que vai anteceder a sua vinda. Mas a partir da metade do capítulo 24, Jesus começa a dizer aos seus discípulos como deve ser a nossa postura enquanto ele não vem. Ao invés de responder quando ele virá,
O que Jesus está fazendo da metade do capítulo 24 até o final do capítulo 25 é dizer como nós devemos viver enquanto ele não vem, com uma postura de atenção, com uma postura de que ele está às portas. E há muitas figuras aqui, na metade do capítulo 24 nós já vemos algumas figuras, falando sobre este que vem como um ladrão à noite e assim por diante. No início do capítulo 25, nós vemos a famosa parábola das virgens, das sábias e das virgens loucas, falando a respeito de estar preparada para para a hora chegada. E agora, na metade, no versículo 14 em diante, ele passa a falar um pouco mais a respeito dessa postura de espera e de espera diligente, de uma espera de quem não só espera o tempo passar, mas de alguém que se ocupa com as coisas do Senhor até que Ele venha. Essa é a moral de todo o capítulo 24 e 25. Olhar para a vida e saber, Cristo está voltando. E à medida que os sinais vão se avolumando em nosso redor, nós sabemos que Ele está ainda mais às portas. E sabendo que Jesus está voltando, como é que nós devemos viver? O início do capítulo 25, diz lá o versículo 1, o reino dos céus será, pois, semelhante, e aí é apresentada a parábola das virgens. Então, quando nós chegamos no capítulo 25, verso 14, é a continuação, como se Jesus estivesse dizendo, e o reino dos céus também é semelhante a um homem que saiu de viagem, e aí ele continua essa parábola. Aqui há uma analogia com coisas vistas no dia a dia para exemplificar a relação entre os discípulos, Jesus, o tempo e a forma como nós administramos esta vida até que ele venha. Esse é o escopo de toda a parábola. E nós vamos ver os princípios de uma boa administração em toda a parábola. Mas a ideia é: Jesus virá. O reino que nós aguardamos e já vivemos de maneira parcial agora, virá de maneira completa. E antes que isso aconteça, nós precisamos administrar bem aquilo que nos é confiado. Então diz o texto, e também será assim como um homem que ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou a eles os seus bens. Olha que interessante. A primeira coisa que nós precisamos entender, o primeiro princípio que nós precisamos entender para uma boa administração da vida, é entender que tudo o que recebemos não é nosso. Tudo o que temos não é nosso. O texto é claro ao afirmar que este homem, que saiu de viagem, aqui simbolizando o próprio Cristo, chamou os seus servos. Os servos são os servos deste Senhor. E confiou aos seus servos os bens que eram dele. Os bens do Senhor. Na nossa cultura, a palavra servos, que é usada na maioria das traduções, é para tentar amaciar a palavra original, a palavra literal. Quando olhamos para as Escrituras, nós encontramos a palavra doulos, que significa escravo. Não é simplesmente um servo que escolhe ser servo somente. Não é alguém que tem a capacidade de deixar de ser servo. É alguém que está numa posição de que tem um dono. E não se engane, todos nós temos um dono. Se este dono não for Cristo, a Bíblia diz que há certas pessoas que estão subjugadas debaixo da escravidão, do pecado e do príncipe desse mundo. Nós não nos pertencemos a nós. Mas quando somos comprados por um bom preço, quando Cristo impõe sobre nós o seu próprio valor, porque é isso que nós podemos dizer, nós somos de fato valiosos, porque valemos o preço que foi pago por nós. E qual preço foi pago por nós? O próprio sangue derramado do Cristo, Filho de Deus. Esse é o nosso valor. E fomos comprados por um bom preço, mas já não pertencemos a nós mesmos. Somos servos de Cristo. E aqui o texto nos diz que este homem tinha os seus servos e confiou aos seus servos os seus bens. O versículo 15 vai dizer que deu a um 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. Você consegue entender qual é a analogia que está sendo feita aqui, né? O Senhor vem, deixa algumas coisas preciosas com seus servos ou escravos e vai numa viagem muito longa. Saiu em viagem. Quem é este que saiu em viagem?
Quem é este que voltará, que retornará de uma viagem? É o nosso próprio Cristo. E aqui o texto está nos apontando que este Senhor é um Senhor muito rico. Quando nós falamos em talento, geralmente na nossa cultura pensamos em aptidões, em capacidades, né? Ah, fulano canta muito bem, ele tem um grande talento. Mas o termo bíblico para talento não é isso. Já vimos isso inclusive em outra exposição. Talento é uma unidade de medida de peso, especificamente de ouro ou prata, em alguns casos até cobre. Ou melhor, é a medida de peso de algo que custa muito, algo que vale muito dinheiro. Nós não vamos saber precisar exatamente como seria isso. Há variações aí entre 26 a 36 quilos de ouro ou de prata. O que é um certo consenso entre todos os comentaristas é que este valor, este talento, seria o equivalente a mais de 20 anos de trabalho de um trabalhador comum. Algo aí que vai chegar nos nossos tempos aí, sei lá, em R$1 milhão talvez. Então, talento era o equivalente a praticamente 800 mil a R$1 milhão. É este o talento. Então, este Senhor está confiando aos seus servos muita grana. E nós sabemos que este homem é muito rico, porque ele deixa parte dessas coisas. Deixa 8 porções. 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. E quando ele volta para prestar contas e receber contas, ele fala que isso que ele deixou é pouco. Ele fala, vocês foram fiéis no pouco. Se 5 talentos, ou sei lá, 5 milhões para este Senhor era pouco, imagine a riqueza deste Senhor. Então este Senhor que é muito rico, tem os seus bens e também tem os seus servos, e estes servos que lhe pertencem, são agora direcionados a administrar as coisas que são do Senhor. Naquele mundo antigo, a escravidão não acontecia apenas por questões étnicas ou por questão geográfica. A escravidão acontecia por muitos motivos, principalmente através de povos que dominavam outros povos, então toda aquela nação se tornava escravos da nação dominadora. Ou em outros casos, por questões financeiras. Alguém que faz um empréstimo e não tem condições de pagar o empréstimo, dá os seus bens para pagar. Se não for o suficiente, dá a sua própria força de trabalho para pagar. Então as pessoas se tornavam escravas também para poder pagar as suas dívidas. Em alguns casos, a escravidão era tão vantajosa para algumas pessoas que elas desejavam permanecer. Porque enquanto o Senhor tinha para com os seus servos ou seus escravos a posição de dar a eles comida, mantimento de todas as formas e abrigo, aquele que trabalhava assalariadamente só tinha a sua produção. Se ele produziu, ele come. Se ele não produziu, ele não come. Então muitas pessoas, naquela época, se tornavam escravos de maneira voluntária. Há inclusive no Antigo Testamento a menção sobre aqueles que eram chamados de os escravos da orelha furada. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Que eram pessoas que, enquanto estavam pagando as suas dívidas, se percebiam num ambiente tão familiar e tão bem cuidados, que quando chegava a hora de poder se emancipar daquilo, sua dívida estava paga, ele já pode voltar à liberdade, ele ia à porta da cidade de maneira pública e dizia, eu voluntariamente quero continuar servindo a este Senhor bondoso. Então, como um símbolo disso, eles furavam as suas orelhas. Então havia pessoas que de fato escolhiam. E por que eu estou falando isso? Porque era muito comum à época existirem escravos com altas habilidades, com altas capacidades. Médicos, administradores, pessoas que tiveram uma grande formação. Inclusive senhores que davam os seus filhos a serem ensinados pelos chamados paidagogos, que eram os mestres também escravos. Então pessoas com alta capacidade. E aqui estas pessoas, estes servos deste Senhor, têm a capacidade de gerir. O texto nos diz que ele distribui conforme a capacidade que eles tinham de gerir estes recursos. Porque afinal, todos os recursos pertencem a este Senhor. A Bíblia nos diz isso de uma maneira muito clara no Salmo 24, que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Tudo pertence ao Senhor. Há um pensamento do C.S. Lewis no livro Cristianismo Puro e Simples, um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem deixar de ler. É um livro necessário para a nossa fé cristã. E o Lewis, no livro 3, lá no capítulo 11, falando sobre fé, ele vai dizer que cada uma
das suas faculdades, sua capacidade de pensar e de mover os lábios, a cada minuto, tudo é dado por Deus. Ainda que você dedicasse cada momento de sua vida exclusivamente ao serviço dele, não poderia lhe dar nada que, em certo sentido, já não fosse dele. Tudo pertence a Deus. Lewis é um pouco mais forte nas palavras e ele continua dizendo, e isso eu não coloquei no slide, ele diz, sendo assim, quando alguém diz que está fazendo alguma coisa para Deus, ou dando alguma coisa a Ele, é como se uma criancinha fosse até o seu pai e dissesse, pai, dê-me algum dinheiro para comprar-lhe um presente de aniversário. É claro que o pai vai fazer isso, e fica contente com o presente da criança. Isso é tudo muito bonitinho e apropriado, mas só um idiota pensaria que o pai ficou um pouco mais rico com essa transação. Lewis gosta de pesar nas palavras às vezes, mas é a bem da verdade. Quando nós trazemos algo, seja a nossa força, seja a nossa capacidade, seja os dons, seja os nossos talentos, seja a nossa vitalidade, seja o nosso louvor, seja a nossa voz, qualquer coisa, só temos o que recebemos. Tudo o que somos, tudo o que temos, vem de Deus. As nossas capacidades. Você veio da onde? Aí você fala, eu vim do meu pai e da minha mãe. Aí eu pergunto, e o seu pai e sua mãe vieram de onde? Vieram dos meus avós. E a gente pode ficar isso a noite inteira. Até aqueles que pensam na evolução como uma forma viável de explicar a realidade, vão dizer, não, eu vim da ameba. E de onde veio essa ameba? Da explosão. E de onde veio essa explosão? Não, ninguém, por motivo nenhum, explodiu nada. E do nada veio tudo à existência. É muita fé. Mas tudo o que somos vem de Deus. E quando nós apresentamos algo diante do Senhor, nós estamos simplesmente dando a Ele aquilo que Ele nos confiou. Então vem a pergunta, o que você tem que pertence ao Senhor? E aí você responde para você mesmo. O que é que você tem que pertence ao Senhor? O verso 15 novamente diz que então a um Ele deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Ou seja, Deus nos dá coisas de acordo com aquilo que nós conseguimos administrar. E aqui não há espaço para inveja, não há espaço para comparação, não há espaço para nenhum tipo de vitimismo. Porque Deus nos dá aquilo que nós podemos e temos a capacidade de organizar. Há muitos que dizem, se eu tivesse mais, as coisas seriam melhor. Se eu tivesse mais dinheiro, eu me enrolaria menos. E a história mostra que é o verdadeiro oposto. Pessoas que se enrolavam com um pouco, quando recebem um pouco mais, se enrolam com muito. Depois faz uma pesquisa rápida no Google. De quantos são os milionários ganhadores da Mega Sena que continuam milionários em poucos anos? Muitos são aqueles que voltam a situações difíceis e até piores do que o início. Porque diz o velho ditado que o que vem fácil, vai fácil. Alguns pensam, se eu tivesse mais tempo, eu conseguiria fazer. Se eu tivesse mais força, eu conseguiria fazer. Se eu tivesse mais inteligência, eu conseguiria fazer. Mas se não temos a capacidade de administrar o que nos foi dado, o que nos faz pensar que se tivéssemos mais, conseguiríamos administrar mais ainda? Deus nos dá aquilo que temos a capacidade de administrar. Isso é graça. Isso é graça. Há muitos que oram e dizem, Senhor, me dê mais disso. E Deus fala, se eu te der, você se explode. Se eu te der, você se mata. E a maneira graciosa de Deus responder a algumas orações é dizendo, não. Nem pensar. Senhor, eu queria tanto que as coisas fossem desse jeito. E Deus disse, se fosse desse jeito, você ia se matar e matar os outros. Senhor, eu queria tanto aquela vaga de emprego. Se você conseguisse aquela vaga de emprego, você falia a empresa. Acabava com a sua vida. Senhor, eu queria tanto casar com a fulaninha ou com o fulaninho. Não! Você ia se matar e matar ele ou ela. Deus sabe exatamente as nossas capacidades. E coloca na nossa mão aquilo que nós temos a capacidade de administrar. E parece que na parábola isso fica muito claro. Porque ele dá a um 5, a outro 2 e a outro 1. E no final da parábola, e você já conhece a parábola com certeza, você vai ver que aqueles em quem ele confiou mais coisas tiveram a capacidade de multiplicar.
E aquele que lhe confiou pouquinho, não teve a capacidade de fazer nada com aquilo. Então ele realmente sabia como julgar a capacidade de cada um. Mas o texto continua dizendo: o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aqui está mais um princípio. Se por um lado nós vimos o princípio de que Deus é dono de todas as coisas, por outro lado, nós sabemos que algo nos foi confiado. E aqui há o princípio da responsabilidade. No versículo 18, nós vemos o mas, que estabelece realmente um contraste de algo que parece o ideal contra algo que está muito longe do ideal. De um lado, nós vemos 2 que fizeram aquilo que deveriam fazer. Afinal, essa era a sua função: administrar, gerir. E o que eles fizeram? Administraram, cuidaram, multiplicaram, investiram de alguma forma. O texto não nos dá clareza de como isso aconteceu, mas não tinha, à época, bolsa de valores. Eles não ficavam jogando nos cassinos. A multiplicação aqui é com o tempo. O texto nos diz que imediatamente saiu e aplicou. Isso fala da presteza em executar a tarefa, não no tempo em que essa multiplicação aconteceu. A multiplicação nunca acontece de maneira imediata. A multiplicação é o fruto de uma vivência, é o fruto de um pensamento, é o fruto de trabalho duro, trabalho com aquilo que se tem. O texto vai nos dizer mais à frente no versículo 19, que o Senhor demorou muito para voltar. E até que Ele venha, nós temos tempo de administrar as coisas que Ele colocou nas nossas mãos. E alguns frutos levam muitos e muitos e muitos anos para darem efeito. Mas eles só acontecem quando a semeadura é constante, quando o esforço é constante. Paulo vai dizer aos Gálatas que ninguém pode zombar de Deus, porque é certo que tudo aquilo que o homem plantar, isso ele também vai colher. E ele diz, isso se não desanimarmos, se não desistirmos. E aqui vemos um contraste de 2 que imediatamente saem para a ação, para a aplicação, para o trabalho, para o uso adequado daquilo que foi confiado a eles. E o outro que não honrava o título que tinha. De servo, ele nada tinha, porque ele não estava servindo com aquilo que era a sua própria característica. O administrador que não administra. O diligente que não é diligente. Infelizmente, queridos, hoje existem muitos cristãos de nome que de cristãos nada têm. Que ostentam um título que não é compatível com a sua forma de lidar com a vida. Que apenas tem uma religião para colocar no censo do IBGE quando alguém pergunta. Qual é a sua religião? Antigamente existiam os católicos não praticantes. Hoje existem os evangélicos não praticantes. É possível ser um filho de Deus não praticante? É possível dizer, eu sou um remido não praticante? Eu sou um salvo não praticante? Eu sou alguém semelhante a Cristo não praticante? É possível isso? Infelizmente, isso acontece demais. Eu costumo chamar de ateísmo prático. É aquele que com a boca diz, eu creio em Deus, mas com a vida vive como se ele não existisse. E o que nós vemos aqui é, de um lado, servos diligentes, e de outro, alguém que não usou de maneira correta o seu tempo, a sua energia, as suas aptidões, aquilo que lhe foi confiado. E eu gostaria de pensar com você, como você acha que seria esse mundo se nós usássemos aquilo que foi confiado a nós do jeito que Deus nos orienta? Como seria a sua casa, a sua família, se aquilo que Deus colocou nas suas mãos fosse administrado de acordo com as orientações do Senhor? Como seria o nosso país, se aquilo que nos foi dado para administrar fosse administrado de acordo com a vontade de Deus? Aqui nós vemos alguém que escondeu
aquilo que não era seu, que não fez aquilo que lhe foi instruído para fazer, que tomou para si algo como se aquele algo fosse dele, e ao invés de entesourar e multiplicar e gerir, ele escondeu. Isso pode acontecer conosco também, queridos, com as coisas que nós recebemos, os tesouros que nós recebemos, com a nossa carreira, com a nossa influência. Há pessoas que estão no seu ciclo de influência que nunca estarão no meu ciclo de influência. E que Deus te colocou lá para, de alguma forma, ser bênção. A sua quantidade de conhecimento, seja aquilo que você aprendeu em casa, seja aquilo que você gastou tempo estudando e está aí guardado no seu HD, talvez a sua experiência de vida, o seu tempo, o seu vigor, os anos que estão pela frente. Quais são as coisas que Deus entesourou nas suas mãos para que você administre? Diz o versículo 19, então, que depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. E aqui está o terceiro princípio, o princípio do acerto de contas. Um dia, o Senhor voltará. Um dia, o Senhor retornará. E eu posso dizer com toda certeza que Jesus voltará em no máximo 60 anos para nós que aqui estamos. Quer ele volte para todo mundo, ou não, para nós que aqui estamos, em no máximo 60 anos, teremos um encontro com Jesus. Ele está às portas. E nós vamos encontrar com ele. Alguns mais cedo que outros. Mas ele voltará. E a Bíblia nos diz de maneira muito clara que nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5, verso 9, por isso temos o propósito de lhe agradar, falando de Cristo, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Queridos, nós temos um conceito muito errado no nosso cristianismo, de achar que basta amor para servir a Cristo. O que nós vemos nas Escrituras de maneira abundante é um chamado à ação, à frutificação, a sermos frutíferos. Obviamente que nós não estamos falando que a salvação é pelas obras, que a justificação é pelas obras, não. Mas nós estamos dizendo que os justos têm obras, que aquele que nasceu de novo tem ações correspondentes a esse novo nascimento. Há uma frase que eu gosto de repetir: nem todo o que parece é, mas todo o que é, parece. Deus nos deu a capacidade de frutificar e Deus nos chama a frutificar. Tiago vai dizer que existe uma fé que é mentirosa, uma fé que é morta. E que fé é essa? A fé que não é expressada por ações correspondentes, por obras. Ele diz, não pode dizer, eu tenho fé, se as obras não são compatíveis. Nós vamos permanecer diante do tribunal de Cristo para prestar contas da administração da nossa vida. E haverá uma palavra que sairá da boca de Cristo naquele dia. E o que você gostaria de ouvir de Cristo naquele dia? O que nós vemos aí nos versículos 20 em diante é que o que tinha recebido 5 trouxe os outros 5 e disse, o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. E o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. O verso 22 diz que veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veja, isso não fala de quantidade. Isso fala de fidelidade. Aquilo que o Senhor fala para os 2 é a mesma coisa. Tanto aquele que tinha 5 e multiplicou mais 5, quanto aquele que tinha 2 e multiplicou mais 2. Porque a questão não é o quanto nós apresentamos ao Senhor, mas o quanto nós somos fiéis com aquilo que nos foi confiado. Seja muito, seja pouco. A minha oração é, Senhor, não coloque nas minhas mãos mais do que eu consiga administrar. Porque aquilo que eu consigo administrar, eu já não administro da forma como eu deveria administrar. Aquilo que eu recebi, eu já não faço da melhor forma
como deveria para o Senhor. Não pense você que ao trazer essa mensagem, eu estou aqui numa posição de alguém que venceu e resolveu tudo isso e agora tenho moral para dizer que você tem que fazer o mesmo. Estou falando de uma luta que é minha, de uma administração da vida que precisa ser melhorada na minha vida, com o meu tempo, com os meus recursos, ou melhor, com os recursos do Senhor que foram colocados nas minhas mãos. E essa é uma dificuldade para todos nós. Mas aquele que está atento para essas dificuldades já encontrou pelo menos o caminho para lutar e vencer na melhoria dessa administração. E veja, os que vão se beneficiar disso de uma maneira tão imediata somos nós mesmos. Aqueles que nos cercam, mas também o próprio nome de Cristo. Veja, nós vamos prestar conta sobre aquilo que nós recebemos. Não daquilo que nós não temos. Não daquilo que nós gostaríamos de ter. O Senhor vai nos chamar a prestarmos conta daquilo que nós recebemos. Portanto, pare de se comparar. Pare de ficar pensando no cenário ideal. Se eu tivesse mais tempo, eu faria. Se eu tivesse mais energia, eu faria. Se eu tivesse mais dinheiro, eu faria. Pare de ficar pensando no cenário ideal. E veja o que você tem nas mãos. E use o que você tem nas mãos para a glória daquele que colocou isso nas suas mãos. Porque é uma promessa de que aquele que é fiel nas pequenas coisas, este tem a capacidade de ser colocado nas muitas coisas. Só podemos crescer nessa administração se primeiro estamos administrando bem o pouquinho que a gente tem e sendo fiel nas pequenas coisas. O verso 24 nos fala também de uma recompensa. Não a melhor das recompensas, mas a recompensa de alguém que resolveu ir por outro caminho. Porque veja, só existem dois tipos de pessoas diante do Cristo ressurreto. Aqueles a quem ele chama de fiel e aqueles a quem ele chama de negligente. Os fiéis são estes que trabalham para a glória de Deus com as coisas que receberam das mãos do Senhor. Mas os negligentes são estes que, como no versículo 24 nos mostra, encontram desculpas. E ele diz: por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Mamãe dizia que aquele que não quer, arruma desculpa. E aquele que quer, arruma pretexto. E aqui, a culpa pela improdutividade do servo, ele diz: a culpa é sua, Senhor. Eu olhei para o Senhor e eu sei que o Senhor é severo, que o Senhor colhe onde não planta, junta onde não semeia, eu fiquei com medo. Queridos, não é incomum isso não, viu? Inclusive existe um provérbio interessante, eu peguei até ele na linguagem de hoje, que isso escancara ainda mais. Provérbios 19:3 diz: a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Porque Deus não me livrou daquilo. E muitos são os enroscos que a gente se coloca. E a culpa é de quem? De Deus, obviamente. E o que nós vemos é alguém que está dizendo: Senhor, eu não fiz, mas a culpa é sua. Alguém que duvida do caráter do Senhor, alguém que imputa a este Senhor, que nós vemos na própria parábola, que é generoso, que dá recompensas, e diz: não, o Senhor é severo. E a pergunta que eu faço é: você duvida do caráter de Cristo? Você duvida do amor de Cristo? Você duvida do cuidado de Cristo? Porque às vezes algumas das nossas ações dizem que sim. Às vezes alguns dos nossos posicionamentos, dos nossos medos, das nossas ansiedades, provam que nós duvidamos do caráter bondoso de Cristo, do caráter cuidadoso de Cristo. E aquele que não conhece o seu Senhor vai ter medo, obviamente. Vai ter agonia, obviamente. E vai se tornar improdutivo com as coisas do Senhor.
E o Senhor diz no versículo 26, servo mau e negligente. Ele diz, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Aqui há uma ironia. Ele diz, então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Está dizendo, digamos que a sua desculpa seja verdadeira. Ainda assim, não faz sentido o que você fez. Se você acha que eu sou um servo, um senhor mau, um senhor bravo, alguém que quer colher aquilo que não lhe deve, que não lhe pertence, você deveria ter administrado melhor esse negócio aí. Mas, de novo, podemos apenas arrumarmos desculpa para as coisas. Mas a Bíblia nos diz que haverá recompensa. Tanto no versículo 21 quanto no versículo 23, o versículo é igual. E ele diz, muito bem, ao servo fiel. Ele diz, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Qual é a recompensa, queridos? O reconhecimento do Senhor. Qual é a recompensa? A capacidade ou o status para administrar mais. Veja, nós estamos falando aqui de quando Jesus voltar. E quando Jesus voltar, ele vai nos colocar numa posição de mais responsabilidade. E eu não canso de dizer isso. Eternidade não é nuvenzinha, não é harpinha, não é roupinha branca. Eternidade não é isso. Isso é a novela A Viagem. Na época que alguém assistiu aí. Isso não é céu. A Bíblia nos fala de novo céu e nova terra. E na nova terra vai existir trabalho. Para a glória de Deus. Para a nossa provisão. E eu fico pensando, se com o pecado que existe nesse mundo, a gente já está chegando na Lua. Daqui a pouco tem missão tripulada para a Lua. Se com o pecado que existe nesse mundo e a corrupção que existe nesse mundo, já tem foguete que dá ré. Eu fico pensando como serão os nossos primeiros 2000 anos na eternidade. Ainda mais sabendo que muitos dos grandes cientistas foram cristãos. Eu fico pensando nas maravilhas que nós vamos desenvolver, criar para a glória de Deus. Haverá responsabilidades. E Deus dará responsabilidades maiores àqueles que foram fiéis com o que receberam agora. Qual é a recompensa? A recompensa é o reconhecimento, é a promoção, é a celebração, é a participação na alegria. Não só na eternidade, mas a alegria do processo. Enquanto eu vinha para cá, me deu esse estalo de quanto nós também nos alegramos no processo. Talvez você já tenha experimentado isso, de dizer, eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Seja em um momento, seja em uma hora de algum trabalho, de alguma coisa que você fez, você fala assim, eu tinha que estar aqui mesmo. Como eu me completei nisso que eu fiz. Porque quando nós entendemos o nosso propósito, nós nos alegramos naquilo que nós fomos criados para ser. E aquele que entende o que foi feito para ser pelo Senhor, e segue isso e vive isso, não só traz satisfação ao Senhor, mas encontra a satisfação na vida. Há muitas pessoas que estão procurando propósito, mas nunca encontrarão propósito fora do centro da vontade de Deus. Há um propósito geral, mas existem propósitos específicos. E é o Senhor quem nos orienta. Nas quintas-feiras nós temos pensado sobre isso. Falamos nessa última quinta-feira sobre vocação, sobre termos sido chamados para alguma coisa, não só religiosa. É aquele que diz, eu sei que Deus me criou para ser um professor, e encontra a sua vocação, e é abençoado e abençoa na sua vocação. É aquele que diz, eu sei que o Senhor me chamou para cuidar bem dos meus filhos, e que encontra satisfação no serviço diário, no labor diário. É aquele que entende para o que é que foi chamado. Poucos foram chamados para pastor. Poucos foram chamados para missionários em tempo integral. Assim como poucos foram chamados para professor. Talvez você já tenha encontrado alguns que não deveriam ser e são. Mas talvez você já tenha encontrado alguns que deveriam ser. E você diz, está no lugar certo. Porque é uma vocação. E isso fala das dádivas que o Senhor nos concede às nossas mãos.
Paulo diz em Colossenses 3, tudo o que fizerem façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Paulo fala isso no contexto de trabalho. Ele diz, façam como que para o Senhor, sabendo que vocês estão servindo o Senhor e Ele dará a vocês a plena recompensa. E o final desse texto nos fala que o Senhor diz àquele homem, tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Haverá recompensa. E aí a gente diz, nossa, mas que recompensa dura essa, né? Por que tão dura essa recompensa? Bom, pense comigo. Este é alguém que não conhece o caráter do seu Senhor. Pense comigo, este é alguém que não é em essência o que é. Ele tem um título, ele tem um nome, mas ele não é o que ele é chamado ser. É alguém que se preocupou muito mais consigo mesmo do que com as coisas do Senhor. Queridos, só para a gente aplicar, pense comigo, o que é que você tem que pertence a Jesus? Segundo, o que você está fazendo com aquilo que pertence a Jesus? E por último, e não menos importante, o que é que você quer ouvir quando encontrar com Jesus? Veja, nós experimentaremos recompensas lá, mas já experimentamos aqui. A recompensa do processo, a recompensa do usufruir daquilo que o Senhor já tem nos dado. Mas acima de tudo, nós usufruímos desta vida. Sabe que no Antigo Testamento há uma figura que é a figura do resgatador, do redentor. Quando a Bíblia fala sobre redenção, ela fala de uma transação comercial. Quando uma pessoa era escrava, uma das formas dela ser livre da escravidão é quando alguém a comprava. Ela está debaixo de um mau senhor, então vem alguém e compra. E dentro da cultura judaica, quem é que podia fazer isso? A pessoa tinha que ter 3 requisitos. O primeiro, capacidade de fazer, capacidade de pagar. Segundo, desejo de fazer. Não basta ter a capacidade se não tiver vontade de fazer. E terceiro e mais importante, deveria ser um parente próximo. Não podia ser outra pessoa. Tinha que ser um parente próximo. Porque quando aquela pessoa comprava o escravo, ele passava a ser propriedade daquela pessoa. E só um parente próximo trataria aquela pessoa como parente. Não submeteria à escravidão novamente. Sabe que Jesus é chamado de nosso Redentor. Né? Nós éramos escravos de Satanás. Escravos do pecado. Mas o Deus que tinha a capacidade de pagar pelo nosso pecado. Tinha o poder aquisitivo para pagar pelo nosso pecado. E qual era o valor desse pagamento? A morte. A nossa morte. A morte de um pecador, a morte de um injusto. E Deus assumiu o ônus, porque Ele tinha capacidade de pagar. Mas não só tinha capacidade de pagar, Ele tinha a vontade de pagar. E Jesus diz, ninguém pode tirar a minha vida, eu mesmo a dou voluntariamente. Em Cristo nós vemos aquele que teve vontade de pagar. Mas aí vem o mais importante. Só pode comprar se for um parente próximo. Então Deus precisa se vestir da nossa carne. Deus precisa se tornar homem. E sendo homem, pagar o nosso preço. Para que agora que fomos comprados por Ele, e somos servos dEle, somos escravos de Cristo, mas porque Ele é o nosso parente próximo, nós somos tratados como família. Nós não somos chamados de servos, nós somos chamados de amigos, somos chamados de filhos. E recebemos como herança aquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e nem jamais penetrou o coração do ser humano. É diante deste Deus bom, que nos deu coisas para administrar, que somos chamados a administrar e não desperdiçar aquilo que não é nosso, aquilo que é dele. Amém, queridos? Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.